Meu nome é Beth Menezelo. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Eu sou da Fraternidade Espírita Missionários da Luz. Fiquei bastante contente de receber o convite de estar aqui compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito do nosso companheiro diário aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo que eu escolhi para que a gente possa trocar ideias, né? Na verdade, é uma reflexão e uma troca de ideias que é bem interessante, porque eu recomendo que depois vocês até peguem o Evangelho e dêem uma olhadinha no que diz o capítulo, né? Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item desse capítulo é um item que está lá no finzinho já, que se chama A Desgraça Real. Já é uma comunicação de um espírito, né, de uma pessoa chamada Delfina de Girardin, e ela fala a respeito da desgraça, né? Quantas vezes na vida da gente acontecem coisas que a gente fala, aconteceu uma desgraça, eu não sei como eu vou lidar com isso, essa desgraça acabou com a minha vida, né? São algumas situações que eu tenho certeza que todo mundo já deve ter passado por alguma situação que encarou como uma desgraça definitiva e que não ia saber viver mais depois disso. É sobre isso que ela fala a respeito da desgraça, da carência, da escassez financeira, da escassez de alimentos, da escassez da saúde, de várias situações que a gente pode estar exposto e considerar uma desgraça, uma coisa terrível, um castigo. Muitas vezes a gente fala, nossa, o que foi que eu fiz para que Deus me castigue desta forma? Né? O que será que eu aprontei nas outras vidas? Porque nessa aqui eu sou tão boazinha, eu sou tão anjinho, então só pode ter sido de outra vida, não deve ser dessa que eu estou sendo castigada. E, na verdade, a gente nunca é castigado, né? Deus é um Pai maravilhoso, muito justo, muito bom, que oferece para a gente algumas situações, muitas vezes desafiadoras, mas sempre com um propósito de nos conduzir a alguma coisa melhor, sempre com um propósito de nos convidar à transformação interior. E nessa passagem, nessa mensagem onde ela fala da desgraça, ela deixa muito claro que não é a questão em si, mas a forma como a gente lida com ela, que faz o nosso despertar, que faz o nosso caminhar e que faz a nossa evolução. Seja lá o que vem na nossa vida, não é o que acontece, é como você lida com isso. Na revolta, no desespero, briga com Deus, abandona qualquer tipo de fé, de religião que pode te dar um suporte. Muitas vezes a gente faz isso, né? Momento DR com Deus. Briga, discute, Deus não quer mais saber disso, né? Por que que isso está acontecendo? E lá na frente, quando a gente faz as pazes, porque Deus está sempre esperando a gente estender o dedinho para Ele, né? Lá na frente, quando a gente volta, quando a gente se volta novamente às reflexões, à busca do entendimento das situações, demore o tempo que demorar, a gente olha para trás e percebe que mesmo tendo se revoltado, mesmo tendo se desesperado, nós nunca estivemos sozinhos. Que sempre teve o amparo, o apoio do nosso mentor, nosso anjo de guarda, que a espiritualidade amiga sempre esteve pronta a nos acudir, nos auxiliar nos momentos desafiadores, mesmo que a gente estivesse fazendo birra, como
muitas vezes a gente faz, né? Não aconteceu do jeito que eu quero, então eu vou virar uma criança birrenta e vou espernear, vou gritar, vou chorar, vou ficar de mal. E uma hora a gente volta, a gente reflete. Quando Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, ele não quis que nós, de forma alguma, passássemos a nossa vida toda em aflição. Mas ele nos convidou a entender as situações que nos afligem como formas de despertar, como formas de transformação. E dizendo para nós que a forma como nós lidamos com as nossas aflições é que nos fazem merecedor de algo melhor. Então, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Ah, então tá, eu vou buscar algumas aflições para minha vida, porque eu me sinto culpada, porque eu não estou aflita. Não é nada me aflige, eu lido com as situações muito bem, e Jesus falou que o reino dos céus é só dos aflitos. Não, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que quanto melhor você lidar com as suas situações, mais você estará no céu. Porque o céu se instala em você em forma de paz, de serenidade, de confiança, na sua fé forte, que te sustenta. É isso que ele diz. Não é esperar que um dia eu vou deixar esse planeta e quando eu deixar esse planeta eu vou para o céu. O céu se instala em mim. Na medida que eu lido com as situações que são aflitivas, das situações que são desafiadoras, das situações que muitas vezes eu olho e digo, isso não tem saída. É nesse momento que eu preciso buscar dentro de mim a serenidade. Preciso confiar que Deus está comigo e que Ele está conduzindo os meus caminhos na medida que eu me alinho com o seu chamado, com os seus ensinamentos, que deixo de me revoltar, que deixo de me desesperar. Respiro fundo e digo: tem saída, tem solução. Eu já passei por tantas coisas e vou passar por mais essa situação e vou sair dela vitoriosa. Olha como o céu se instala em mim. Estar no céu não é estar em paz, não é o que a gente deseja, paz interior. A paz é um estado de espírito que a gente conquista na medida que a gente trabalha dentro de nós o entendimento. E Jesus, tão sábio, deixou para nós um caminho, o caminho das pedras, seguro, aonde a gente pudesse colocar os nossos pés para seguir nessa jornada que é importante sair dela vitoriosos. Uma jornada que a gente abraçou no momento que aceitou a encarnação, abraçou como uma grande oportunidade de elevação, de renovação, de ajuste de contas com os nossos débitos passados, mas muito mais que um ajuste de contas, um desafio de crescimento e de evolução. Quando a gente abraçou essa responsabilidade lá na espiritualidade, a gente sabia que muitas coisas viriam na nossa vida e que a gente ia esquecer quando abrisse os nossos olhos aqui no planeta Terra. Ia esquecer dos nossos compromissos assumidos, mas que dentro de nós uma chama estaria sempre acesa, nos conduzindo, iluminando os nossos passos, desde que a gente abraçasse e seguisse aquilo que se propôs fazer aqui nesse planeta. E o que a gente se propôs fazer? Vivenciar as nossas dificuldades, entre aspas, eu coloco sempre como desafio, porque quando falo difícil, eu travo. Isso é muito difícil, pronto, não faço, nem tento.
Ah, isso é desafiador. Ok, se é desafiador, eu topo o desafio e vou tentar. É muito diferente a, a ressonância da palavra. Nós aceitamos desafios quando aqui viemos. Aceitamos desafios de nos superar, de superar aquela pessoa que nós já fomos. E as dificuldades que aparecem nos nossos caminhos, os obstáculos que aparecem nos nossos caminhos, eles têm o tamanho que nós damos. Quando eu digo isso é uma desgraça, eu botei isso num tamanho absurdamente grande e já decretei que eu não vou nem tentar superar. Agora, quando eu olho e digo, ok, isso vai ser puxado, mas eu vou tentar. Eu vou seguir adiante, eu vou superar e me superar, porque eu sei que junto de mim tem muitos que vão me apoiar, que vão me ajudar e vão me conduzir. Neste momento, a espiritualidade toda se move para nos ajudar. Esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele não fala só da desgraça, né? Ele fala de muitas outras coisas. Ele fala da justiça das aflições. Por quê que temos aflições nas nossas vidas? As causas atuais das aflições, que muitas delas nós mesmos criamos para nós. Muitas das aflições que nós vivenciamos são criadas por nós mesmos. A justiça e a bem-aventurança do esquecimento do passado. Já imaginou se a gente lembrasse de tudo que já aprontou? Quando a gente pergunta, o que será que eu fiz para merecer isso? Já pensou se aparecesse um anjo aí com uma lista deste tamanho? Por isso, por isso, por isso, por isso, para tudo, né? A gente não dá conta. Né? Então, a gente pergunta, eu de verdade já perguntei algumas vezes, mas eu não quero saber, não. Já tá bom, já tá bom do jeito que eu tenho. O pouco que eu sei já tá ótimo, não precisa saber mais, tá muito bom. Então, esse capítulo, ele é bastante importante, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo, um momento planetário que é intenso, e escolhemos estar aqui, né, para assistir a transição planetária, porque nós estamos assistindo este nosso mundo dar o seu salto de elevação aos trancos e barrancos, porque essa é a nossa humanidade, nós temos altos e baixos, nós ao mesmo tempo que estamos vibrando e pensando coisas boas, a gente cai e vai, né, o nosso sentimento e pensamento vai lá embaixo, aí a gente levanta de novo, e assim nós estamos vivenciando este momento maravilhoso, grandioso. E o convite é que a gente evolua junto com o nosso planeta. Um planeta que daqui a alguns anos, décadas, não sei precisar quando isso termina, esse processo de transformação e de evolução, mas vai deixar definitivamente de ser um planeta de provas e expiações e vai se transformar num planeta de regeneração. E isso não significa que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Significa apenas que as pessoas, aqueles que acompanharem esse processo, né, que abraçarem as suas aflições e superarem essas aflições com garra, com determinação, aprendendo com elas, trabalhando os aprendizados que tiveram com elas na sua vida, vão deixar o sofrimento para trás e vão seguir o seu processo de evolução de uma forma mais suave. Mas o processo de evolução não acaba nunca. O nosso propósito como espíritos é evoluir constantemente, desde o dia que nós fomos criados pela sabedoria do Pai. Ignorantes, simples, o nosso propósito maior foi aprender, evoluir, aperfeiçoar o nosso espírito para um dia voltarmos ao Pai,
sábios e perfeitos, como sábio e perfeito é Deus. Como a gente não entende muito o que acontece, quais os propósitos das coisas que acontecem na nossa vida, vamos colocar para nós que esse propósito sempre é o melhor para nós. Mesmo que no momento pareça um desastre completo, sempre tem um propósito maior que vai nos conduzir a alguma coisa melhor, desde que nós entendamos o desafio, aprendamos a lição, busquemos dentro de nós a nossa essência melhor. Aquilo que nós temos de melhor é que deve ser usado nos momentos mais desafiadores da nossa vida. O respirar fundo, o elevar o nosso pensamento a Deus por um segundo que seja. Pai, me ajuda. Tá difícil, tá pesado. Esteja comigo para que eu não desista. É nessas horas que a gente deve buscar a mão amiga de Deus e trazer para a nossa vida. Nesses momentos de desgraça, porque lembrar de Deus quando tudo está bom, quando tudo está bonito, é fácil. Não é fácil, não. A gente esquece de Deus nesses momentos. É muito mais fácil esquecer de Deus nos momentos em que tudo está lindo, maravilhoso na nossa vida. Que fique, então, aqui para a gente a reflexão. Muitas vezes, o que é simples e fácil não nos conduz ao crescimento e à evolução. Muitas vezes as dificuldades é que fazem o milagre da nossa transformação e do nosso crescimento interior. Que a gente olhe sempre para esses momentos desafiadores como um grande chamado para o nosso salto evolutivo. Abrace isso com carinho e se supere a cada tempo, se supere a cada chamado. Muito cuidado com as coisas fáceis, que a gente fala, mas assim é muito bom, é muito fácil, vou resolver isso dessa forma. Nem sempre o fácil é aquele que vai me conduzir à melhor condição evolutiva no futuro. Por isso, Jesus deixou aquela passagem da porta larga e da porta estreita, né? Só para finalizar, eu queria fazer um convite a vocês. Eu fiz um convite hoje para todo mundo, meus contatos, botei no meu status, fazer uma oração pelo Brasil, se possível, a cada hora, se possível, quando você lembrar de manhã, à noite, quem faz aí as vibrações das 22 horas, coloque o Brasil nas vibrações. O Brasil está entrando num momento definitivo de limpeza kármica. Esse chamado está vindo de muitos lugares, de várias fontes espíritas, evangélicas, isso está vindo muito forte. E não tem muito que a gente possa fazer a não ser contribuir com as nossas melhores vibrações para que isso tudo passe e que a gente supere esse momento de limpeza do nosso país, porque o nosso chamado sempre foi ético e moral. E que a gente aprenda com esse nosso momento também, que vai ser desafiador, mas que a gente aprenda com esse chamado e que não perca jamais a fé. O Brasil é a pátria do Evangelho e é o coração do mundo sempre. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar com vocês essa noite.